Bem-vindo ao podcast O Lado Bom. Eu sou o Rodrigo Morti. E eu sou o Lupa Santiago. E semanalmente teremos um convidado bem especial, um super playlist e um bate-papo com muita música e atualidades. Sempre trazendo o lado bom. E no primeiro bloco, o outro lado. Olá a todos, esse é mais um episódio do Lado Bom. E hoje tem muita coisa legal. Luiz Henrique Munhoz, do IC, falando aqui de cachaça. Coisa séria, hein? Coisa séria. Depois a gente faz um playlist bem legal de música brasileira que fala da cachaça. E hoje quem vai contar o caos para vocês é o grande Rodrigo Morti. Eu vou contar a história hoje, Lupa? História de cachaça? História de cachaça. Por que você acha que eu vou contar a história? Olha, uma história que eu lembro, eu acho que, na verdade, acho que foi o Eduardo Galeano, autor uruguaio, que descreve essa história num dos seus livros, se não me engano. É aquela história do Noel Rosa, né, famosa, que estava flagrado, né, num dos seus bares favoritos. Aí, como ele descreve, na noturna hora das 10 da manhã. E na mesa, 2 garrafas, uma de cerveja e outra de cachaça. Aí passa um amigo, né, preocupado com a saúde do Noel, fez aquela cara assim, tipo, o que você está fazendo já bebendo a essa hora, né? Aí o Noel se apressou a explicar, não, apontando para a cerveja, isso aqui alimenta mais que um prato de comida, né? Cerveja, um pão líquido. O amigo não ficou muito convencido, né? Apontou para a garrafa da cachaça e perguntou, e isso aqui? Aí o Noel explicou, é que não tem a menor graça comer sem ter uma coisinha para acompanhar. Lado a lado, toda semana um convidado especial para bater um papo com a gente sobre atualidades e muita música. E hoje recebemos Luiz Henrique Munhoz, mais conhecido como Duíque, membro da Associação Brasileira da Indústria de Bebidas, do Instituto Brasileiro da Cachaça, vice-presidente da ABRAB de 2016 a 2020, membro da Câmara Setorial da Cachaça do Ministério da Agricultura do Brasil e diretor-geral da NATIC. Duíque, prazer ter você aqui. Prazer é meu, Rodrigo, Lupa, é super legal estar aqui com vocês no podcast Lado Bom. Nos conta, se você, advogado, virou empresário do setor de bebidas, mais precisamente cachaça. Como foi essa mudança tão radical? Como foi criar a NATIC? O que ela representa hoje no mercado de bebidas no Brasil? Bom, vamos lá, Rodrigo. Eu estava no final da faculdade de Direito e não me via exatamente como um profissional das carreiras clássicas do direito, advogado, juiz, promotor. E também tinha um desejo grande naquele momento de empreender, de construir alguma coisa desde o princípio, de ter um desafio por essa construção. E também, de lá de trás, tinha uma paixão por bebidas, pelo papel, inclusive, histórico da bebida na sociabilidade, no convívio social das pessoas, na relação das pessoas, esse verdadeiro lado da bebida, né, de consumo responsável, que é o lado bom. E dessa somatória do desejo de empreender e da paixão pelas bebidas, nasceu a empresa, nasceu a NATIC, já 25 anos atrás, foi em 1996. Já faz tempo, já. Pô, faz tempo, Lupa, e como você sabe, não é fácil empreender no Brasil, né? Você precisa ter muita confiança, resiliência, então consideramos aí que foi uma história legal. Nosso primeiro produto, Rodrigo, acho que, e Lupa, da nossa geração, muita gente vai lembrar, que foi a Chiboquinha, que era uma cachaça saborizada, ainda, né? O produto existe, que foi um case de sucesso na época, principalmente junto ao público universitário. É uma marca que a gente já vendeu há alguns anos para uma outra indústria, mas foi... Que aliava no forró também, não é isso? Exatamente, uma grande marca do produto é que virou a bebida oficial do forró universitário. Mas aí logo na sequência, logo no princípio da empresa, a gente foi apresentado por um projeto, que era um projeto incipiente, da cachaça Santo Grau, que tinha acabado de nascer, e nos apaixonamos pelo conceito. Era uma coisa super legal, de valorização da cachaça artesanal, produzida em pequenos engenhos históricos,
Então, não nos seguramos, compramos uma participação primeiro e depois o restante, e assim entramos no mundo da cachaça artesanal. Foi aí um momento super legal, porque a cachaça estava nascendo um projeto de reconquista da cachaça de qualidade, e a gente entrou a fundo nele. E hoje a cachaça é o nosso principal negócio desde então. A gente tem 3 marcas hoje, além da Santo Grau. A gente tem a Espírito de Minas e a Saliníssima. Todas consagradas, né? Todas já super conhecidas, muito legal. Valeu, Lupa. E o mais legal é que a gente mantém para todas as marcas o conceito de serem produzidas na origem. Então, todas elas são produzidas nos mesmos engenhos onde nasceram, pelas mesmas famílias produtoras. Então, são, com a Santo Grau, 3 origens. Coronel Xavier Chaves, que é uma cidade pequena no interior de Minas Gerais, perto de Tiradentes. Paraty, né, todo mundo sabe, é uma região também super tradicional de produção da cachaça no litoral do Rio. E Tirapuã, que fica na Alta Mugiana, aqui no interior de São Paulo. Essa Santo Grau. A Espírito de Minas é produzida em Minas Gerais, numa fazenda, numa cidade pequena, em São Tiago, perto de São João del Rei. E a Saliníssima na região de Salinas, que é no norte de Minas Gerais, que é uma região conhecida como a capital da cachaça no Brasil. A gente pode falar que essas cachaças têm terroir? Perfeito. Aí vem até uma provocação, Rodrigo, porque a gente foi um dos pioneiros nessa história de falar que cachaça tinha terroir. E vencemos essa briga, no sentido de que as pessoas passaram a compreender que terroir, no sentido francês, né, onde nasceu a expressão, não quer dizer só solo e clima, quer dizer mais do que isso. Quer dizer as tradições e a forma como é produzida a cachaça naquele local. Então, a gente sempre tentou valorizar esse conceito de que, sim, a cachaça tem terroir no sentido de que tem tradições e formas de preparo nas diferentes regiões do Brasil. E o que é conta para o mercado da cachaça no Brasil, no mundo, assim, para onde a nossa cachaça é exportada, onde o pessoal aprecia mais, né? E se tem para onde você crescer nesse mercado também. Legal, Lupa. Bom, voltando lá para trás, quando a gente estava nos anos 90, né, que é a fundação da empresa, que a gente começou com essa história, a cachaça tinha virado um produto muito popular, um processo que tinha começado lá nos anos 60, 70 de industrialização da cachaça. Havia até muito preconceito com relação à cachaça. E aí se iniciou em Minas Gerais, no final dos anos 90, e depois, no final dos anos 80, perdão, e depois nos anos 90, aqui em São Paulo, onde a gente foi um dos pioneiros, um processo de reconquista. E nesse período todo, a cachaça, a gente conseguiu fazer a cachaça estar presente de novo nos melhores bares, nos melhores restaurantes. Ela não existia, tinha deixado de existir, de estar presente nos melhores bares e restaurantes. Naquela época, quando você pedia uma caipirinha, de cada 10 caipirinhas, 8 eram servidas com vodka. Veja, né, a gente até brincava, a coisa tá russa, não pode ser assim. Era um arranjo. Exatamente. Então, a gente fala, não, caipirinha é de cachaça. A verdadeira caipirinha é de cachaça e de boa cachaça. E de lá, Lupa, a gente veio, então, construindo um processo de revalorização e hoje a cachaça está, de novo, presente nos segmentos premium, nas melhores casas. Nós invertemos esse processo depois de 20 anos. Nas melhores casas, hoje, de cada 10 caipirinhas, 8 são feitas com boas cachaças. A cachaça está ao lado do uísque, ao lado da vodka, ao lado do gin, nas melhores casas. Em termos de exportação, a gente, infelizmente, ainda anda muito de lado. Há 20 anos, o Brasil exporta cerca do mesmo volume, que são 8 milhões de litros anuais, que é muito pouco. É muito pouco em qualquer comparação que se faça. Pelo total que a gente vende aqui no Brasil, não chega a ser 3% do total que a tequila, por exemplo. Ele se manteve, né? Você falou, ele se manteve, né? Ele não aumentou. Exatamente, ele anda de lado, Lupo. E por quê? Porque ainda a cachaça não é uma categoria de bebidas conhecida lá fora. Ela é muito vista como ingrediente de caipirinha. Então, a gente vê ainda lá fora um fenômeno que a gente via lá atrás aqui no Brasil, de caipirinha feita inclusive com vodka, com rum.
Mas o lado bom é que a gente já vê uma reação. Então, as melhores cachaças começam a entrar no mercado. A Alemanha e Estados Unidos são mercados importantes nesse sentido. A cachaça está principalmente nos Estados Unidos e na Europa. E a gente vem, então, fazendo um trabalho de formiguinha de construção da categoria. Hoje, para vocês terem uma ideia, a gente já exporta para quase 15 países, principalmente na Europa. Mas, para terminar um pouco dessa análise rápida aqui, Lupe, eu te diria que a principal oportunidade que a gente tem de crescimento está ainda aqui em casa, no Brasil, fazer a lição de casa correta, para a gente continuar crescendo nos segmentos premium, ainda há muito espaço. A gente ainda está longe do whisky, da vodka e do gin. E aí, a partir daqui, crescer, continuar crescendo e conquistar o mundo. E Duíque, falando nesse potencial de crescimento no mercado interno, nos conta um pouco, existe turismo de cachaça no Brasil? Como é? Onde fica? Nesse momento em que as viagens internas serão mais valorizadas e exploradas, né, eu imagino, há uma expectativa de crescimento também desse tipo de turismo? Sim, com certeza. Também ótima pergunta, Rodrigo. Sim, primeiro sim, existe turismo de cachaça, principalmente desses locais produtores de cachaças autênticas, de cachaças de qualidade. Então, nossos engenhos, até convido para entrar no nosso site, que é www.natique, com N de navio, .com.br, onde vocês podem encontrar as visitas aos engenhos. E, putz, é um turismo muito legal, porque é um turismo rústico, é um turismo de conhecer a forma de produção, a história das famílias. Então, nossos engenhos são abertos à visitação. Em Coronel Xavier Chaves, em Minas, ao lado de Tiradentes, uma região super legal. Ali se pode, inclusive, também fazer a harmonização da cachaça com os petiscos da região, né? Então, ali você tomar uma cachaça, uma linguiça mineira é uma maravilha. Ouvir as histórias dos produtores. Lá, a cachaça Santo Grau Coronel Xavier Chaves é produzida pelo Nando Chaves, que costuma dizer que a gente produz cachaça para beber, o que sobra é que a gente vende. Quer dizer, tem uma importância cultural enorme aí, né, no sentido de valorizar e preservar todas essas tradições, né, Duíque? E outro lado bom também é o desenvolvimento social e econômico, que o desenvolvimento desse segmento traz para essas regiões, né? Com certeza. Valoriza as histórias, valoriza as tradições, valoriza a cultura local, valoriza as famílias, sem dúvida. Então são regiões muito legais para se visitar. O Duíque tem um brand sensacional, ele explica pra gente o que é brand. Eu quero saber um drink de brand e um drink diferente também de cachaça. Ótima pergunta. Entrando na parte mais gostosa da conversa, né? Você está ouvindo o Lado Bom Podcast. Bom, Lupa, como a empresa, na evolução da empresa, 7 anos atrás a gente faz parte de um grupo espanhol de quase 250 anos que se chama Osborne. Então, além de cachaças, a gente tem no nosso portfólio brands e um gin, que é um gin nordês espanhol. Contando um pouco para você o que é um brand, né? A gente tem 2 marcas de brand no Brasil, as duas marcas de Jerez na Espanha, super tradicionais daquela região do sul da Espanha. Uma é o brand Osborne e outra é o Carlos I. O que é o brand, né? Muita gente ainda não conhece bem. O brand é um destilado que é destilado a partir da uva. Então, assim como cachaça e rum é um destilado da cana, uísque um destilado de cereais. Um destilado bom. Imagina, então brand é um destilado de uva. E, sim, é uma maravilha, né? Tanto para tomar puro, ou inclusive on the rocks, quanto com algumas combinações. Existe uma super tradicional na Espanha, que tem inclusive um nome curioso, que é Carajillo, que é uma mistura de brand com café. Belo nome. Sem dúvida. Mas também com drinks tradicionais de rum, de whisky, como o Manhattan, até o Mojito também é muito feito com brand, que fica uma delícia. Hoje conversamos com o Luiz Henrique Munhoz, o nosso querido Duíque, que contou tudo sobre essa bebida tão representativa do Brasil, né, Duíque, a cachaça. Muito obrigado, foi um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Duícão. Valeu, abração. O Lado B. Aqui a gente apresenta e comenta uma playlist exclusiva elaborada pelo Lupa Santiago e por mim, Rodrigo Morte.
Ok, chegamos agora no bloco Lado B, que a gente faz uma playlist baseada aí na entrevista. Então, hoje entrevistamos aí o Luiz Henrique Munhoz, do IC, que é fera, sabe tudo da cachaça, brasileira. Então, a gente procurou, aqui eu e o Rodrigo, as músicas que falam da cachaça, né? Seria inevitável a gente falar dessa grande dupla, esses parceiros que nos presentearam com sambas tão memoráveis, incríveis, que é o João Bosco e o Aldir Blanc, dois gigantes aí da música brasileira, que falaram da cachaça em tantos sambas, né? O primeiro que a gente escolheu aqui é o Mestre Sala dos Mares. O Aldir Blanc é um baita artista, né, cara, completo, assim, que nos deixou aí faz pouco tempo. E João Bosco, mineiro, né? Também de uma região famosa pela produção de excelentes cachaças. Mineiro, mora no Rio, né? A gente estava falando da cachaça do Rio, cachaça de Minas, então aqui já mistura tudo. Né? A próxima também dessa dupla é incrível, né? Siri Recheado e o Cacete. Conta essa história divertidíssima, né? Do Anescar, que é alérgico, né? E está preparando um banquete com frutos do mar, mas não pode comer os frutos do mar, mas cachaça estava liberada. É uma versão bonita, é um disco ao vivo do João Bosco, que ele toca sozinho violão, né? A 100ª apresentação, e realmente é ao concurso, e mostra toda a qualidade. Ele, além de um cantor, compositor fenomenal, ele é um violonista, assim, fora de série, cara, e ele tem os próprios caminhos no violão, assim, é difícil você realmente estudar, ele tem os próprios caminhos dele, mas é uma sonoridade inigualável. Todo mundo fala muito da mão direita, do samba, do swing, do João Bosco, não é à toa. A próxima faixa, maravilhosa, outro gigante do Brasil, que é o Chico Buarque, Feijoada Completa. Pensei em não cair no óbvio, né? Eu falei, não vou pegar músicas tão conhecidas do Chico, mas não tem jeito, essa música é demais, ela fala de cachaça, ela tem receita completa feijoada, tem história, você se sente numa festa, é uma delícia, né? Estamos todos convidados. A próxima, um outro super clássico do Assis Valente, Camisa Listada, aqui na gravação da Nausete, né? Nausete, cantora paulistana, vem também de uma família com muita tradição musical, né? Irmã do Dante Ozzetti, da Marta Ozzetti, e traz uma interpretação muito elegante, sofisticada desse samba aí, se não me engano, da década de 30, do Assis Valente, Camisa Listada. Vamos terminar com Moeda Velha. Bom, se falar de bebida e não falar desse homem, né? Zeca Pagodinho, fantástico. A versão dele, todas as versões dele são muito boas. Eu acho que ele é um artista imenso, assim. Ele faz parte de tudo, né? Ele tem toda a simplicidade, ao mesmo tempo a elegância, o swing do samba. Realmente é um artista completo, né? Zeca Pagodinho e Wilson Moreira, Moeda Velha. Obrigado pela audiência, eu sou o Rodrigo Morte e esse foi o Lado Bom. E eu sou o Lupa Santiago, sigam a gente nas redes sociais, Lado Bom Podcast. Valeu e até a próxima.